Você que acompanha o nosso canal já sabe que chegou novidade da Nomoi e agora um vídeo para você com tudo que chegou de novidade em lâmpadas LED e algumas novidades para o seu terrário. Assiste esse vídeo. Oi pessoal, você que acompanha o nosso canal sabe que a gente andou postando aí que chegaram novidades da Nomoi. Eu prometi que eu ia mostrar uma a uma e vou começar aqui com esse vídeo mostrando algumas novidades que chegaram, principalmente em lâmpadas nesse primeiro vídeo, porque as lâmpadas são muito necessárias para os terrários. O pessoal que tem répteis em casa, né, que cria esses animais exóticos sabe da importância das lâmpadas, porque a gente acaba tendo que oferecer através das lâmpadas às vezes uma fonte de aquecimento, além da iluminação mesmo e das questões de radiação, UVA e UVB, que são muito importantes para animais que ficam dentro de casa, que não estão em exposição do sol, que não estão na natureza. A gente sempre recomenda que vocês procurem um veterinário para indicar exatamente qual lâmpada você precisa para o seu animal em especial, né? Qual é o seu tipo de animal, seu réptil, se é uma pogona, se é um tigre d'água, se é um jabuti. Eles têm todos os requerimentos de lâmpadas muito específicos, mas hoje eu vou mostrar para vocês as novidades das lâmpadas, mas procurem um veterinário para saber qual vocês precisam mesmo. Chegou bastante coisa nova da Nomoi dessa vez e a gente ficou bem feliz porque são lâmpadas agora na versão LED. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui no canal, mas a gente importa as lâmpadas da Nomoi e muitas ainda são incandescentes, que são aquelas lâmpadas como as de antigamente que esquentavam. Não sei se vocês sabem, mas para importar esse tipo de lâmpada a gente tem que ter uma autorização especial, porque a legislação do Brasil não deixa mais, não permite mais que você importe lâmpadas incandescentes, a não ser que ela tenha uma finalidade específica. Então as da Nomoi ainda existem as lâmpadas incandescentes, porque ela tem uma finalidade específica que é fornecer calor para os terrários. Então para esse uso ainda existem as lâmpadas incandescentes. Mas a tecnologia do LED já está avançando muito, os LEDs são muito mais duráveis e muito mais energeticamente econômicos, por isso que tem essa legislação que força as lâmpadas a serem LED, as lâmpadas de casa, as lâmpadas de tudo que a gente usa hoje em dia, porque elas duram mais e economizam energia. E a Nomoi já conseguiu com bastante tecnologia usar algumas lâmpadas que antes eram incandescentes, agora nessas versões LED. Então o que a gente ganha quando a gente tem uma lâmpada em LED? A gente ganha economia energética, né? Elas são muito mais eficientes energeticamente, então elas emitem mais radiação, mais iluminação e mais coisas que a gente precisa de acordo com, né, cada modelo, com menos consumo, então isso é muito interessante. Além disso, elas são muito mais duráveis, né? Tudo que é LED é muito mais durável, você vai ter menos problema com variação de tensão, embora a gente continue recomendando que você use estabilizador de voltagem, porque essas lâmpadas são sensíveis, porque são lâmpadas específicas, não é lâmpada comum, né? Então elas continuam com isso, mas as lâmpadas de LED são muito mais duráveis de maneira geral. Eu tô aqui com a ND30, versão 10.0, esse 10.0 indica quanto da potência é UVB, emissão UVB, UVA é outra emissão, o 10.0 significa 10.0 de UVB, e a gente também tem a versão dela 5.0. A gente costuma usar 5.0 para os animais que têm menos necessidade de solar, né, que não são desérticos, e a 10.0 para os animais desérticos. E aí a gente tem aquela etiquetinha famosa aqui da Nomoi que nos indica o que essa lâmpada fornece. Então, no caso da ND30, eu vou ter UVA, então ela ilumina, é uma iluminação diurna, é uma luz do dia, e UVB, ou 10.0 ou 5.0. E, como ela é uma lâmpada LED, ela não tem aquecimento. Então, ela é uma lâmpada muito legal, tem essa função UVA e UVB, super durável, de LED, né? E essa aqui é uma versão de 3 watts, então super econômica. E ela também tem um hub todo de alumínio, eu vou mostrar pra vocês. Então olha que bonita que é a ND30, ela é um canhão, né? Uma lâmpada solar, ela é muito forte. E essa base, toda essa proteção do LED que tá aqui, ó, um LED bem bonitinho aqui, ó, ela é toda de alumínio. Então ela é muito durável, não vai oxidar, você não vai ter esse problema. O bocal também, onde a gente encaixa, né, nas luminárias, também é de alumínio. Então é uma lâmpada super durável e uma lâmpada moderna, que você vai ter bastante eficiência energética e vai conseguir fornecer UVA e UVB para o seu animalzinho. Nessas lâmpadas novas que chegaram de LED também, a gente recebeu essa daqui que é a ND27, que é uma lâmpada noturna. Lâmpadas noturnas sempre causam assim, para que serve uma lâmpada noturna? Na verdade é uma lâmpada que tem uma radiação bem fraquinha, meio avermelhada, às vezes elas são chamadas de LED e tal. Essa a gente já está chamando de night lamp, né, de uma lâmpada noturna. E o que ela faz? Ela simula a luz da lua.
que é aquela escuridão, o breu da natureza, quando está tudo escuro, e a única claridade que tem é aquele ponto da lua, que é aquela iluminação noturna, que faz o quê? O comportamento dos animais que são noturnos, que só saem durante a noite. Então, quando eles saem, não é um breu total, porque sempre tem aquela iluminação da lua na natureza. Na nossa casa, a gente pode reproduzir essa iluminação da lua com essa lâmpada. E por que é legal? Porque os répteis não conseguem enxergar essa radiação. Então, eles vão achar que está super escuro, mas eles vão sair, porque para eles está de noite, mas nós vamos conseguir enxergá-los. Então é muito interessante para os animais que têm muitos hábitos noturnos e que você quer ver ele se alimentando, ele saindo da toquinha e tudo. Se você usar essa lâmpada, você vai conseguir enxergar ele e ele não vai conseguir enxergar você e vai desempenhar o seu hábito noturno. Então é muito interessante. Essa lâmpada também veio para a gente em LED, 2 watts de potência. Essas lâmpadas são muito econômicas e ela também é toda de alumínio, é super bonita. Vou mostrar para vocês. Olha que bonita essa aqui. O bulbo dela é todo de alumínio também, é roxo, ó. Essa daqui é a lâmpada noturna. Então serve para você não deixar um animal no total breu, embora eu falei, alguns animais não conseguem enxergar essa luz e vão achar que estão no escuro, mas serve para você também observá-lo. Então é uma lâmpada bem interessante da gente ter. Nós recebemos também nessa leva das lâmpadas novas uma infrared nova, que é uma infrared 3.0. Isso é diferente por quê? Porque normalmente as lâmpadas infrared, porque tem alguns animais que precisam dessa emissão infravermelho, né, que é essa infrared, normalmente não tem UVA e UVB, e essa daqui, ela tem um pouquinho de UVA, não chega a atrapalhar, você até pode deixar ligado o dia inteiro, né? Não tem uma luminosidade alta, e tem um pouquinho de UVB. Ela é 3.0, a gente considera 3.0 bem baixo. Normalmente a gente usa para animais que têm algum tipo de contato com a luz solar mesmo, né? Que tem alguma exposição ao sol, porque quando a gente fala de animais que não tem nenhuma exposição ao sol, os que tem um requerimento menor, a gente usa 5.0, e para os desérticos a gente usa 10.0. Então essa é menorzinha, né? Uma emissão de 3.0, mas ajuda a compor essa emissão. Então sempre um pouquinho da luz natural, um pouquinho da lâmpada, e para alguns animais que precisam muito dessa infravermelho, então uma lâmpada infravermelho, ela é mini, ela é bem pequenininha, ela não é LED, né? Por isso que ela tem um pouquinho de aquecimento também. Não dá pra gente usar como a única fonte de aquecimento, porque como eu falei, ela não aquece muito, mas ela também aquece. Dá pra deixar ligado o dia inteiro, dá pra deixar ligado só no período noturno, aí você vai escolher a sua estratégia, mas é uma lâmpada bem interessante também que chegou agora pra gente. Nós recebemos também a ND28, que também é infrared e essa é LED. Então, sendo LED, ela não tem a função de aquecimento, mas é uma lâmpada infravermelho para os animais que necessitam. Ela é 2 watts, então ela é LED, é super econômica como todas as outras. Ela também tem todo o corpo dela de alumínio aqui, ó, é super durável. Olha que bonita que ela é. A emissão em LED. O corpo dela, o tubo todo de alumínio, bem bonita. Também é uma lâmpada bem coringa que dá para usar para muitos animais. E por último, também da linha LED, dessas novidades, a gente recebeu a ND31, que é uma lâmpada luz do dia Basking. Basking a gente chama quando é uma lâmpada que faz um foco. Ela vai fazer a emissão luminosa num foco. E por que é interessante quando uma lâmpada foca, quando ela é Basking? É porque o animal consegue entrar e sair do ponto de iluminação. Então ele interage com essa fonte luminosa, fonte de energia, o quanto ele quer. Isso é bastante importante quando a gente monta um terrário, a gente conseguir colocar a lâmpada de uma forma que o animal consiga ter contato com a lâmpada, né, com a emissão da lâmpada, com a luz, mas consiga sair dele também. Então essa é bem focada, né, por isso que ela é Basking. Ela vai fornecer UVA e UVB. Como ela tem uma emissão UVA alta, ela é uma lâmpada de luz do dia, a gente não pode deixar ligada à noite, porque para o animal vai ser como se fosse dia, então a gente vai usar sempre ao dia, e como ela é LED, ela não tem aquecimento, mas ela vai contar com essa durabilidade maior, né, e uma potência muito grande com consumo muito baixo, que ela é 3 watts. Tá vendo? Ela também é de alumínio, essa daqui é a ND31. Então nós recebemos muitas lâmpadas, a gente já conta com uma série de lâmpadas, muitas lâmpadas da Nomoi, a gente tem vídeo no canal, se você tem dúvida das lâmpadas, procura nas nossas playlists, a gente tem bastante informação sobre as lâmpadas, mas sempre consulte um veterinário sobre as necessidades reais dos seus pets, dos seus répteis aí de casa. O que a gente recebeu também muito legal, que tem a ver com as lâmpadas, é por isso que eu preparei para esse vídeo aqui, foi esse cartãozinho de teste da UV. Porque algumas lâmpadas aqui eu falei que tem emissão UVB, né, que é a que a gente marca mais, porque é aquela que tem diferença para animal desértico, de floresta. Só que a gente compra e adquire a lâmpada e a gente sabe que essa emissão vai se perdendo com o uso. O ideal é a gente trocar as lâmpadas UV de aquário, essas lâmpadas UVB de répteis, a cada ano. A gente sabe que elas vão perdendo a eficiência luminosa com o tempo. As LEDs duram um pouco mais, mas a gente ficava meio cego ali de saber se ela estava boa ainda, porque elas funcionam, você acha que ela está funcionando. Então a gente trouxe um cartão de teste.
que é um cartão da Nomoi. O código dele é NFF71, para você que vai procurar aí para adquirir, você é lojista ou você é dono aí de répteis. Esse cartãozinho funciona como? A gente vai colocar ele embaixo da lâmpada, numa distância aí de uns 10 centímetros no máximo, por 10 segundos. Tem um lagarto desenhado nesse cartãozinho. Se ele ficar roxo, significa que existe emissão UVB. Então, se você colocar esse cartão no sol, ele vai ficar roxo. Então, você sabe, né? O sol tem uma emissão UVB gigante. Isso serve pra gente testar a lâmpada. Então, para saber se ela ainda está deixando o cartãozinho roxo, significa que ela continua fornecendo UVB. Então, é interessante para a gente saber se a gente tem que trocar a lâmpada. Ela também tem uma outra função, que é você determinar a altura da lâmpada no seu terrário. Porque às vezes você põe a lâmpada muito alta, e aí se você pôr o cartãozinho no fundo, você vai ver que não fica roxo. Aí você fala, putz, acho que está muito alto, não chega no fundo. Às vezes eu tenho um animal que só anda ali no fundo, uma tartaruga, né, um jabuti e tal. Ele não sobe, então ele não vai conseguir chegar na zona que existe emissão de UVB. Então também serve para a gente determinar a altura da lâmpada no nosso terrário. Mas o principal uso mesmo dele é determinar se uma lâmpada tem a emissão UVB. Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês mais de pertinho ele mudando de cor. A gente tem que guardar esse cartãozinho dentro desse envelope, porque se ele ficar exposto à luz ele vai gastando. Porque a ideia dele, a gente acredita, né, que ele vai fazer o teste 500 vezes, desde que você respeite o tempo de exposição, que é 10 segundos. Então eu vou testar por 10 segundos e vou guardar. Porque a cada 10 segundos ele vai gastando essa quantidade de testes que ele tem, que é estimada em 500 testes. Então a gente guarda aqui nesse envelopinho que ele vem. E a gente consegue fazer 500 testes de lâmpada para saber se a gente tem a UVB que a gente, né, a emissão UVB que a gente precisa. Então, uma coisa bem interessante que a Nomoi trouxe também para vocês aqui pela Aquática, exclusivo da Aquática Brasil, esse produto. Procurem aí, porque é uma boa ferramenta para a gente testar se a gente montou tudo direitinho no nosso terrário. E por último, nesse vídeo eu preparei para vocês, eu queria mostrar para vocês o NFF102, que também é uma coisa bem legal, que não é lâmpada, mas eu resolvi trazer aqui para vocês nesse vídeo, porque tem tanta coisa para falar que eu dividi em alguns vídeos aí. E esse é um produto muito interessante porque ela é uma ventoinha, para o pessoal que é aquarista aí, é muito comum usar ventoinha em aquário marinho, né, para diminuir a temperatura. Só que ele é interessante porque ele vai fazer um controle de temperatura e de umidade. E ele tem como se fosse um termostato, né? Ele tem um marcador aqui da umidade e eu consigo fazer taguear ele, marcar quanto eu quero de umidade. Ah, então eu quero que o meu terrário fique com 60% de umidade. Eu vou lá no displayzinho dele, marco para 60% de umidade. Ele vai me monitorar num displayzinho LED, vai mostrar tanto a temperatura como a umidade. Se a umidade baixar do que você estipulou, ou seja, nesse caso, nesse exemplo, baixar de 60, ele vai automaticamente ligar a ventoinha, porque melhorando a circulação, né, diminuindo um pouquinho a temperatura, a gente aumenta a umidade. Então ele vai sempre ligar quando ele baixar, como a umidade do seu terrário baixar do que você determinou como mínimo. É mais ou menos como os termostatos funcionam, mas aqui a ideia dele vai ser sempre ventilar, então aumentar a umidade, diminuir a temperatura, e ele vai ligar toda vez que que a umidade do nosso terrário baixar do valor que a gente colocou aqui no display. Então ele é um ventiladorzinho, ó, que isso aqui não pode ter contato com a água, tá? Ele não serve para aquários, ele é feito para terrários. A gente vai instalar ele em cima, vem a fonte, a gente liga ele, a gente vai encaixar ele dessa forma em cima do terrário. A gente vai, nesse display, selecionar quanto de umidade a gente precisa no nosso terrário. Então, vou colocar lá 60%, 54%, o que a gente vai manter ali, de acordo com as indicações do veterinário para o seu pet, para o seu réptil, né, para o seu animal. Aí ele vai marcar a temperatura, então você vai usar ele como termômetro e vai marcar a umidade. E toda vez que a umidade baixar do ponto que você escolheu como ótimo, essa ventoinha vai ligar, ventilando o terrário e ajustando a umidade. Então, é um produto bem interessante também da Nomoi, que você que precisa controlar aí a umidade do seu terrário vai ter mais facilidade usando um desses. Bom, então é isso, pessoal. Trouxe algumas das muitas novidades que chegaram da Nomoi. Continuem assistindo o canal para ver as próximas novidades. Se vocês ficarem com dúvidas, querem saber mais sobre algum desses itens ou até das outras novidades, deixa aí os comentários. Continue seguindo e até a próxima.